qual é o objetivo das lives? Agora, toda sexta-feira, eu vou fazer uma live aqui nesse mesmo horário, no nosso bate-horário, às 17 horas, para conversar e contar um pouquinho da minha história, por que eu sou candidata, como é que eu cheguei nesse momento político, para vocês poderem, como eu digo, não só votar em mim, mas também compartilhar e multiplicar com outras pessoas o porquê de eu virar candidata. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Aqui a Luciana chegando, querida, Semijoias. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de o porquê isso. Eu sou advogada, eu me formei muito jovem, com 20 anos, e, e cheia de ideais, querendo mudar o mundo, escolhi o direito justamente por isso, e as injustiças, eu digo advogada dos fracos e oprimidos, então isso sempre fez muito parte da minha história. E muito antes disso, até minha criação, eu sou filha de professora de escola da rede pública. A minha mãe sempre trabalhou em escolas, em bairros carentes, então eu e meus irmãos, a gente sempre conviveu muito assim a realidade das escolas e que é uma realidade até hoje assim, muito parecida, né? Os professores muito envolvidos, criando ações para complementar o que o poder público não faz junto à educação. Então, a gente tem feito. Então, essa foi a realidade que a gente foi criado, assim, de fazer a preocupação com o outro. Então, eu sempre digo assim, que ser filha de professora de rede pública, sobrinha, minhas tias, a grande maioria, quem trabalhava fora era professora, então nos ensinou e nos passou valores para mim e para meus irmãos, assim, do cuidado e da preocupação com o próximo. E ao longo disso acabei optando pelo direito, então trabalhei a vida inteira, enfrentei várias dificuldades. Eu sempre digo que quando eu comecei advogando muito jovem, isso tem quase 30 anos atrás, né, pessoal? Eu só tenho cara assim de mais novinha, mas já não cozinho na primeira fervura. Eu me deparei, como boa parte das mulheres, e especialmente há 30 anos atrás, com várias portas fechadas e com bastante dificuldade, assim. Então, além de ser jovem, não ter um nome conhecido no mercado, imagina, 20 para 21 anos eu tinha, né? Minhas sócias, tudo tinha essa idade, 22, 23, nós éramos um grupo de mulheres, e nós abrimos um escritório lá em São Leopoldo, e éramos 4 mulheres. Começamos em 2 e acabamos em 4 ao final do ano, todos colegas da Unicinos. Eu digo, eu sou filha da Unicinos. E nós decidimos, nós tínhamos formação em direito de família, então essa coisa assim de tu te preocupar com as pessoas, esse olhar mais cuidadoso, que todo um advogado na área de família tem, né, da preocupação com o bem-estar da pessoa, ou tu ouvir a pessoa. Advogado de família tem que ter esse ouvido atento, assim, como a gente diz, ele é uma complementação de uma terapia, né? Então, essa era a nossa formação e acabou por circunstâncias do mercado. O direito empresarial começou a fazer parte da vida do escritório. E eu, naturalmente, fui atuando mais dentro do escritório na parte empresarial. E aí, um cliente indicando para outro, etc. e tal. Então, acabou que eu fui migrando com esta formação e com este olhar do profissional da área de família, né? Eu fui migrando para a área empresarial e que acabou dando certo porque os próprios empresários diziam que eu tinha um comprometimento, que eu tinha uma forma de tratar os processos deles assim diferenciada. E eu sempre disse que isso tinha muito a ver com a minha formação na área de direito de família, onde tu tem que ter um ouvido, uma boa escuta. Então, isso foram ao longo de vários anos. Aí acabou que o meu pai tinha negócio aqui, a minha família em Porto Alegre, e por circunstância, um problema de saúde dele, que foi a mesma, que inclusive foi a mesma doença depois do meu marido, era um tumor cerebral. Acabou que a gente teve que vir dar apoio, né? Então eu acabei vindo para Porto Alegre, para perto dos negócios, para eu e o meu irmão mais velho e o menor também, todo mundo entrou para assumir naquele momento, né? Que foi tudo muito rápido, muito inesperado. Então nós acabamos tocando um negócio todo mundo junto, né? E então essa veio, aí veio a experiência
como eu digo assim, por trás do balcão, né? De tu conhecer a experiência, a vivência de empreendedor. Eu era advogada de empresas e depois tu vira e passa a viver a experiência do empreendedor. Então, eu sempre digo que foi uma escola muito grande na minha formação, todas essas experiências, né? E aí depois acabou, meu pai foi falecendo, a gente seguiu com o negócio um tempo, depois a gente vendeu, e cada um de nós foi tocando a vida profissional. Eu sempre, paralelamente, mantive, né, e levei o direito, eu nunca me distanciei, porque eu sempre tive muita afinidade com a área do direito. E acabou que eu fui seguir advogando, mas sempre sentindo assim, convivendo com empresárias, com mulheres, minhas colegas de faculdade, algumas seguiram na área do direito, outras viraram empresárias, e a relação sempre seguiu. Então a gente vivenciando e trocando experiências, assim, as dificuldades que todas elas, como mulheres, enfrentavam no negócio. E eis que lá no meio do caminho, quer dizer, a minha família, a família da minha mãe, que é lá de Santa Vitória do Palmar, e nós temos vários seguidores, Santa Vitória, a Mermena, da Barra, eles sempre foram envolvidos com a política, o pessoal da cidade do interior, né? Então a política era algo que fazia parte dos debates da minha casa, dentro se falava sobre política, meus pais liam e debatiam muito sobre isso na nossa frente, então isso era uma experiência muito rica. Mas era algo que não fazia parte da minha pretensão, a política em si, embora ela fizesse parte. E aí eis que eu conheço o Mendes, o Mendes Ribeiro Filho, né, que foi deputado, foi vereador, deputado, ministro, e a política passou a fazer parte constante e frequente na minha vida. E eu lembro, assim, durante a semana, tinha o meu escritório de advocacia, trabalhando com todas as atividades a mil, né? E final de semana, o Mendes passava em Brasília durante a semana, e final de semana nós pegávamos a estrada e íamos para o interior, porque ele era um deputado que estava sempre muito presente na base. Então, sexta-feira nós subíamos no carro, voltávamos domingo, e essa foi a minha rotina por mais de 10 anos, percorrendo todo o estado. E aí eu tive esse contato mais próximo, assim, de conviver, de vivenciar a política e me apaixonar. E eu costumo dizer que a política, a boa política, ela é encantadora. E acho que eu tive um bom professor, que era o Mendes, relações maravilhosas no interior, conheci pessoas muito especiais, que são, assim, amigos até hoje, como eu sempre digo, assim, a gente não fazia política no interior, a gente estabelecia relações pessoais. E até hoje eu frequento algumas cidades aqui, Camaquã, essa região da Costa Doce, lá no sul, lá para Frederico, Sobradinho, e como eu digo assim, nós temos assim uma rede de amigos e de pessoas que a política me trouxe e que foram muito enriquecedoras. Então, a política, na verdade, fez parte da minha vida desta forma, através do casamento. E aí depois acabou que o Mendes adoeceu, com o mesmo problema de saúde que meu pai, e acabou partindo, né? E eu segui advogando a minha vida e sempre disse que queria fazer, que eu tinha um desejo, um sonho de criar um projeto onde eu pudesse compartilhar experiências. Porque eu sempre digo assim, eu vivi tantas coisas e vivi tão intensamente e tive tantas experiências que eu dizia que era importante eu compartilhar com as pessoas isso. E vivi e vivenciava dificuldades de mulheres, especialmente na área empresarial, e até inclusive a questão da liderança política, porque a política ela é muito machista, assim, ela é muito porta fechada para as mulheres. E eu vivenciava isso muito no interior. Então eu resolvi criar o projeto Essência Feminina Empreendedorismo e com o objetivo justamente disso, de dar um apoio para as mulheres empreendedoras, né? Fazendo reuniões, trazendo consultores, convidando empresárias bem-sucedidas para compartilhar histórias, porque eu sempre costumo dizer, né, que nada inspira mais do que uma história, né?
E isso deu muito certo, esse formato, e eu dizia isso, a gente precisa trabalhar a liderança feminina, assim, o feminino para a gente assumir, ser protagonista da história, da própria história, não ter o medo que acompanha muito as mulheres, pela criação e pelo mundo que nos cerca, né? Ele não é incentivador, então, as mulheres, que a gente precisa romper muitos obstáculos e preconceitos constantemente, né? Então, eu fiz esse projeto e, claro, como eu vivenciei a política, eu sempre tive consciência, assim, de que a boa política, ela realmente te permite atingir e ajudar mais pessoas. Tem muita gente com iniciativas bacanas, através de entidades, através de associações, através de projetos, de institutos, que são trabalhos maravilhosos. Mas a boa política, ela tem a possibilidade de um alcance muito maior, de atingir muito mais pessoas, de promover o bem e de cuidar realmente quem precisa de uma atenção especial. Então, eis que veio esse desejo, eu sempre digo que mais que um desejo, um chamado, né, de participar da vida pública. Então, foi assim que a vida pública surgiu na minha vida. Eu concorri para deputada federal na última eleição, para ajudar o partido, para as cotas femininas, nós fui para a estrada pedir voto, fiz campanha para, como eu dizia, eu vim para não vim para brincar, eu vim para realmente participar e me apaixonei de enxergar as pessoas, do contato, de conversar, porque eu sempre tive essa questão do ouvido, da atenção e da preocupação com as pessoas. Então, agora, quando esta eleição, por que eu resolvi virar candidata? É porque, primeiro, que eu acho que a gente precisa aumentar a representatividade feminina na Câmara de Vereadores. Eu acho que o poder legislativo em si precisa de mais mulheres. Nós precisamos ter esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais cuidadoso com as pessoas. As pessoas realmente elas estão muito abandonadas, muito deixadas de lado. Como eu digo, segmentos têm representação, mas as pessoas em si, quem precisa de cuidado, está muito deixado de lado. Então, eu acho que a mulher na política vai trazer isso, ela vai ter esse olhar mais inclusivo. Acho especialmente que as nossas crianças precisam, a educação tem que ter uma atenção muito especial. Acho que a pandemia nos mostrou aí muitas dificuldades, muitas fragilidades e um total abandono com a questão da educação. A educação pública de Porto Alegre foi abandonada. Os diretores não foram sequer chamados para conversar, não receberam orientações, não criaram uma plataforma digital, as crianças não tiveram um cuidado, a questão da merenda escolar para distribuir, as professoras, e aí eu digo que vem a experiência da minha família, quer dizer, eu digo, gente, isso tem, sei lá, 40 anos que eu via a minha mãe, há 35, 40 anos atrás eu via a minha mãe fazendo isso lá na escola e aí tu vê novamente as professoras também fazendo isso, criando ações, criando caixinhas para levar cesta básica para as crianças, porque ela sabe que muitas das crianças, às vezes a alimentação delas principal era na escola e que uma escola fechada impedia isso, a preocupação com a questão da violência dentro de casa. Então, esses professores, como eu digo assim, professor é vocação, né? E mantendo e tendo esse cuidado quando não deveria ser o professor, deveria ser o poder público e o professor um instrumento disso ser feito. Então, eu digo que a gente precisa ter esse cuidado, a gente tem que investir na criança, senão a gente vai estar sempre trabalhando lá na ponta, falando em prender bandido, falando em criar assistência para criança de rua, nós vamos estar falando com dependente de droga, nós vamos estar sempre criando uma estrutura monstra para atender a ponta e não se trabalha a origem, que são as crianças, e a gente precisa disso. E eu, justamente como o empreendedorismo, isso fez parte da minha vida profissional, e inclusive pessoal, dos familiares com negócios, eu acredito piamente no empreendedorismo como forma de enfrentamento dessa crise econômica,
porque eu até falo seguido com empreendedores, né? E na verdade quem produz são empresários e empreendedores, a riqueza é gerada por eles, o Estado é apenas arrecadador. Então, o futuro é este. Então, por que não levar isso para dentro das comunidades carentes? Por que não estender isso e tu não ensinar essas crianças a empreender, os pais dessas crianças nessa comunidade a empreenderem de forma digna, para que não seja uma subsistência, e sim que seja algo viável, e inclusive dar a oportunidade dessa criança descobrir quais são as suas habilidades, né? Então, acho que esta possibilidade de independência econômica permite que as pessoas rompam ciclos de violência, porque elas têm independência econômica. Normalmente, o agressor ele é o que tem o poder do dinheiro e usa isso para chantagear o agredido. Então, eu acredito piamente nisso como uma forma de se gerar uma independência econômica e de se romper um ciclo de violência. E por isso a participação feminina. Então, eu digo que a minha campanha e os 4 eixos da minha campanha são baseadas nisso, no empreendedorismo, porque eu creio e acredito nisso, na questão feminina, da participação da mulher e da representatividade feminina, na questão humana, de que a gente tem que ter esse olhar inclusivo e cuidador com as pessoas, com o próximo, e principalmente ser próxima das pessoas. Eu acho que Porto Alegre precisa de se reaproximar da população, que a gente vê isso, que a cidade está muito distante das pessoas. E uma cidade é composta de pessoas. O que faz um lugar especial são as pessoas que estão nessa cidade. Então, tu tem que ter essa conectividade com elas, tu tem que ter essa comunicação, e as pessoas têm que entender que estão sendo representadas, estão sendo olhadas pelas políticas públicas. E acho que isso está faltando muito. Então, a pandemia veio nos mostrar um lado feio da política, da falta de comando, da falta de, de cuidado com as pessoas. Então, é por isso que eu quero e me sinto preparada a concorrer ao cargo de vereadora. Eu conto com o apoio de vocês. Essa é uma eleição que, mais do que nunca, ela vai ser feita através da rede dos apoiadores, do amigo pedindo o voto para o amigo, de indicando, seguindo as minhas redes sociais. Meu site está muito bacana, ali fala bastante das minhas propostas, conta um pouco da minha história, que é o Fernanda, www.fernanda.com, só .com. E aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, vocês têm condições de acompanhar várias coisas que projetos que eu defendo. Então, a ideia dessas lives nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras até a eleição, é justamente isso: é compartilhar com vocês, contar os projetos que eu tenho para Porto Alegre, responder dúvidas de vocês, para que vocês conheçam e saibam que vocês vão ter uma vereadora próxima de vocês. E é por isso que o meu slogan de campanha é Porto Alegre de cara nova. A gente precisa mudar. Acho que é muito importante, e aqui eu uso esse espaço para dizer que eu compreendo a desilusão de muitas pessoas com relação ao momento político. Eu compreendo porque também me envergonho de muitas coisas que eu vi e ainda vejo. Mas eu quero dizer para vocês que é através do voto, da escolha de um político, de saber em quem vocês vão estar votando, é que a gente vai ter um processo político melhor. Não é não indo votar, não é dizendo que todo mundo é igual. Não, não é. Político não é ET, gente. Político sai do lado da gente, é do meio da gente. E se a gente não sabe, não conhece, não pesquisa e não cobra, porque isso é o mais importante, um político ele é um representante da população. Na verdade, um político é funcionário da população. Então, as pessoas, nós temos que nos habituar a cobrar esse trabalho, a fiscalizar o que o nosso vereador está fazendo, porque o vereador tem esse papel de fiscalizar
o que o executivo está fazendo. E é isso a nossa Câmara não vem fazendo há muito tempo. Então, eu quero dizer que, nesse momento de pandemia, eu costumava dizer, o papel de vereador é muito maior do que fornecer cesta básica, que muito vereador estava fazendo isso, somente isso, embora no momento de, de pandemia isso seja importante, mas eu dizia que este não era a principal atividade em que muitos vereadores se transformaram na pandemia, e que, na verdade, nome de rua, dar nome de rua, propor projetos com nome de ruas, eu acho que é uma homenagem linda para pessoas que têm uma história, que têm uma relação com a cidade, mas isso me parece um pouco utópico quando a gente tem uma cidade que tem muitas ruas sem sinalização. Então, é uma homenagem, eu costumo dizer que é uma homenagem às avessas, porque tu quer homenagear uma pessoa, mas a cidade está carecendo de sinalização, falta placas com nomes de ruas. Então, tu quer homenagear alguém colocando o nome dessa pessoa na rua, mas se não tiver indicação, ninguém vai saber dessa homenagem. E acho que muito mais do que guerra de poderes, as pessoas precisam saber conversar, construir. E para isso, a Câmara de Vereadores tem que ter uma boa relação com a prefeitura. O prefeito tem que ter uma boa relação com a Câmara de Vereadores. Isso se chama governabilidade. E é por isso que eu digo, eu não só quero ser a vereadora, conto com o voto de vocês, peço para que vocês me sigam nas redes, que toda sexta-feira eu vou estar aqui, tem dúvidas, querem saber, vamos conversar. Essa é a primeira live de inauguração desse bate-papo com vocês, comunidade, mas dizendo que é muito importante que se tenha essa relação e esse trânsito com a prefeitura, com o gestor do executivo. Então, é por isso que eu entendo que o projeto adequado para Porto Alegre, que um bom gestor que tem um projeto que vai atender às necessidades hoje de Porto Alegre, é o Sebastião Mello e o Ricardo Gomes, o vice, que tem propostas que, inclusive, várias delas foram reivindicações minha e de outros companheiros para que fizessem parte do plano de governo. Então, eu costumo dizer que essa unicidade, essa conversa e esse trânsito é muito importante entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Então, hoje é um bate-papo rápido, não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da minha história, que entendessem por que eu quero ser vereadora, por que eu acho que eu mereço o voto de vocês e, principalmente, vocês se identificando comigo, eu preciso que vocês multipliquem isso, multipliquem com os amigos, com os familiares. É uma eleição atípica, é uma eleição que vai acontecer muito de forma virtual, muito pelo telefonema, as aglomerações não podem acontecer, as pessoas não estão predispostas também a se reunir para isso. Então, é uma eleição que depende muito da rede de multiplicadores e de apoiadores. E eu venho hoje aqui pedir e contar, eu digo que eu conto com o apoio de vocês, eu preciso da ajuda de vocês, que vocês multipliquem o meu nome, o meu número, que é o 15100, e também o do Sebastião Mello para prefeito. Para nós termos uma Porto Alegre melhor, que volte a ser feliz, que as pessoas se sintam seguras e satisfeitas por morar em Porto Alegre. Eu sonho em voltar a encontrar alegria nas ruas, as pessoas felizes e orgulhosas de fazerem parte dessa cidade, que é linda e que tem muito a oferecer e que ela tem solução, gente. Então, eu quero dizer para vocês assim, ó, não percam a esperança, e eu quero fazer parte desse processo e poder representá-los na Câmara de Vereadores. Eu agradeço a todos que estiveram aqui na sala, o Dan Marins, querido, a Georgia, a Margarete Fres, querida, a Roni Bergonci, a Nilda Maia, a Sandra Baldino, a Sônia Medeiros, o Carlos Guessi, o João Francisco, o Carlos, o Rogério, eu já vi vários aqui, a Fara Coralina, a Duma Gu, toda a Elizabeth querida, a Magda, a Cris, o Eduardo. Então, eu quero agradecer a todos vocês e convidá-los para na próxima sexta-feira. As lives de empreendedorismo seguem, a agenda segue, nós vamos estar sempre com material novo, mas para convidá-los e vocês poderem convidar pessoas que queiram votar em mim e me conhecer para participar das lives que vai acontecer aqui toda sexta-feira. Serão lives breves, de 20 minutos,
mas para a gente falar um pouquinho dos nossos projetos e, inclusive, poder esclarecer para quem quiser me conhecer e entender como é que eu quero fazer o mandato como vereadora. Lembrando, eu sou a Fernanda Mendes Ribeiro, o meu número é 15100 e para prefeito Sebastião Melo, número 15. Muito obrigada e um bom final de semana para todos.